Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. Lembrando que amanhã não tem Bichos Tagarelas, que é feriado. E a primeira coisa que eu prometi na minha vida, depois de ter saído da Rádio Guaíba, é o seguinte: feriado eu não vou trabalhar mais. Trabalhei 34 anos de feriados, todos, inclusive Natal, Ano Novo. Então, vamos lá, voltamos tranquilamente na sexta-feira, que com Bichos Tagarelas, o programa de sexta está maravilhoso. Cai o veto e presos ficam impedidos de sair para visitar a família. Taxação de 20% em compra de até $50 passa na Câmara e vai passar no Senado. Judiciário custou a cada brasileiro R$ 653,70 em 2023. Planos de saúde se comprometem a suspender os cancelamentos. As notinhas das araras, os destaques internacionais, a Rádio ONU, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário do Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. E vamos às manchetes do dia. O Congresso Nacional derrubou o veto de Lula ao projeto que trata da saída temporária de presos, a famosa saidinha, e abrir a brecha para a visita de presos à família. Dessa forma, a partir de agora, condenados só poderão deixar a prisão para fazer cursos profissionalizantes ou de ensino médio e superior. Por 314 votos pela queda, 126 pela manutenção e 2 abstenções, deputados preferiram retomar o texto original aprovado na Casa. No Senado, 51 acompanharam a posição da Câmara, 11 votaram a favor da saidinha e 1 se absteve. Para fundamentar o veto, Lula ouviu os ministérios da Justiça, Direitos Humanos, Igualdade Racial e Advocacia Geral da União. Segundo a presidência, a revogação da visita familiar causaria o enfraquecimento de laços afetivos familiares, que já são afetados pela própria situação de aprisionamento. E a Câmara aprovou, na noite de ontem, o projeto de lei que prevê a volta do imposto de importação para compras no exterior até $50 por pessoas físicas. O texto, que inclui a chamada taxa das blusinhas, foi apresentado pelo relator do projeto, o deputado Átila Lira, que estipula uma alíquota de 20% sobre o valor desses produtos. A proposta, aprovada de forma simbólica, segue agora para o Senado Federal. O projeto atinge os sites asiáticos Shein e Shopee e eles terão também 17% de ICMS, então 37% de impostos para compras abaixo de $50. Acabou a festa, a grande derrotada ali foi a Janja, né, que era contra a esposa do presidente Lula, e o próprio presidente Lula. E o Poder Judiciário custou 132,8 bilhões aos cofres públicos. Resumindo, o Judiciário custou a cada brasileiro R$ 653,70. O relatório Justiça em Números, produzido anualmente, indica ainda que o gasto mensal do Judiciário com servidores é de R$ 20 mil, a média, terceirizados R$ 5.100, estagiários um salário mínimo. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, houve um aumento de 1,8% nas despesas
por magistrado, de 6,5% nos gastos para o servidor e 4,8% entre terceirizados e de 21,4% por estagiários. A despesa, então, do judiciário, a cifra é espantosa quando comparada aos 85 bilhões de reais em 2009. Então, o que a gente espera é que novas tecnologias, um Brasil digital, que nós já temos o GovBR, que isso chegue ao judiciário e o judiciário dê celeridade à justiça, é o que todos esperamos. E a boa notícia para quem teve o seu plano de saúde cancelado: os cancelamentos de contratos de convênios médicos das principais operadoras do país estão suspensos. O acordo foi firmado em um encontro entre o FENA Saúde e a Abrange, principais representantes do setor, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Também participaram representantes da Amil, Unimed, Bradesco Saúde. Como mostrou o jornal Estadão na semana passada, as 3 companhias são alvo de investigações abertas pelo Ministério Público de São Paulo por causa do alto número de beneficiários com autismo com contratos reincididos. O acordo ali que o Lira fez com os representantes do plano de saúde é o seguinte: vocês, se continuarem com a suspensão, vai ter uma CPI contra vocês aqui no Congresso. E uma CPI, a gente nunca sabe o que acontece. Daí o pessoal dos planos de saúde, opa, uma CPI é tudo que a gente não quer para não desgastar, né, essas grandes empresas. Daí fizeram esse acordo. Vamos ver se o acordo vai ser cumprido. E vamos às notinhas das araras. Sua agenda do dia. Rio Grande do Sul, tragédia completa 1 mês. Geraldo Alckmin anuncia um pacote de 15 bilhões em crédito para as grandes empresas do Rio Grande do Sul. PL, projeto de lei do Mover, Senado vota texto com jabuti de compras internacionais de até $50. Vai ter um imposto de importação de 20% e mais 17% de ICMS, ou seja, 37% no imposto que nós chamamos aqui o imposto da blusinha. O ministro Alexandre de Moraes preside a última sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Desemprego: IBGE publica a taxa de abril. CAGED sai saldo de vagas criadas no mês passado. E uma pesquisa do Poder 360 aponta o pior momento do presidente Lula em termos de ter um ambiente positivo para ele. Então, uma pesquisa que saiu extremamente negativa para o Lula. E segundo esse site, que ele aponta que os resultados dessa rodada do Poder Data indica que chega ao fim o período de lua de mel que os eleitores concedem aos governantes em início de mandato. Pesquisas de avaliação precisam ser analisadas pelas curvas que os percentuais vão descrevendo ao longo do tempo. Há alguns meses antes de outras empresas de pesquisa, o Poder já captava uma tendência de queda da popularidade do presidente Lula. E o presidente chega a 1 ano e meio de mandato sem conseguir avançar sobre o eleitorado que não votou nele em 2022 e já perdeu uma parte relevante de seus simpatizantes. Tudo considerado, Lula passa por seu pior momento nesse terceiro mandato no Planalto. Então, é uma questão do governo de mostrar o que está fazendo e não está conseguindo fazer isso. Então, é um problema de comunicação.
E a economia começa a mostrar sinais preocupantes com essa tragédia do Rio Grande do Sul. A inflação parou de cair, está crescendo, parece que vai subir ainda mais. O déficit público não vai ser zero, longe disso. Esse tipo de conjuntura também não ajuda o presidente Lula, segundo o Poder Data. São coisas que tem que analisar muito. E o governo continua sofrendo derrotas. Então, no Congresso Nacional, o PL das saidinhas caiu o veto e há trechos da lei que proíbe as saídas temporárias de presos para visitar familiares. O governo queria que os presos tivessem essa possibilidade, mas o Congresso enterrou de vez. Fake news manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que impediu a tipificação de crime de fake news. É brincadeira, porque nós temos hoje um Congresso também extremamente bolsonarista ainda. Por isso que hoje o presidente Lula tem 125 dos 513 parlamentares, 129, e ele depende da boa vontade dos partidos de centro e direita. E a situação está, como a gente fala aqui, extremamente espinhosa. E o programa Mover, que incentiva a produção de veículos sustentáveis, o texto deve ser aprovado hoje, determina um incentivo fiscal de 19 bilhões e 300 milhões de reais para o setor até 2028. Então, derrota em cima de derrota, e o governo também, nessa questão aí do apoio à indústria automobilística, eu estou falando para o Brasília, aqui os carros elétricos chineses já são visíveis toda hora na frota que eu vejo diariamente quando eu vou para o trabalho. Então, os veículos chineses já estão abocanhando aqui em Brasília 16% de todas as vendas. Vocês veem que daqui a pouco eles vão ter que taxar, ou a indústria automobilística melhorar os carros brasileiros, que ainda são bem inferiores ao que se produz na Europa. Isso é uma verdade. E se fala muito aqui, está toda hora todo mundo falando, Previdência, tem que ter uma reforma da Previdência, mas aqueles 17 setores e os municípios até 146 mil habitantes, eles vão praticamente não pagar na folha de pagamento o desconto da Previdência Social. É isso aqui que também quebra, é isso aqui a questão da aposentadoria, que não é aposentadoria, tem outro nome, a reforma dos militares, mas não ocorreu a reforma da Previdência para os militares, porque quando teve a reforma da Previdência, quem era o governante era o Jair Bolsonaro, que é militar. Foi um péssimo militar, mas é militar. E ele deixou de fora o Exército Brasileiro, e o rombo está cada vez maior, porque também ali as pessoas se aposentam. Hoje o militar se aposenta com 48 anos, se quiser, 48 anos de idade. 48. E o Zé é 65 no mínimo. Eu acho que a conta não fecha. O Zé ganha a maioria, 70%, 80% de quem ganha a Previdência, o INSS, os servidores que pagam o INSS, é um salário mínimo e meio. E os outros, eles trabalham até os 65 anos. A gente tem que pensar nessas coisas, também o setor público, mas principalmente ali os militares que não tiveram uma reforma da Previdência Social. E o secretário Bernardo Api está tentando lá aprovar
negociando os projetos que vão regulamentar a reforma tributária. Só que está uma confusão, também um novo desafio aí para o governo para tentar resolver esse problemaço. Porque com a reforma tributária eu acho que as coisas podem melhorar. Saem os dados de abril do desemprego, o IBGE divulga então a questão dos desempregados. Hoje nós temos no Brasil algo em torno de 7.900.000 desempregados. Uma maioria do nem-nem, né, dos nem-nem, né, que são os que não trabalham e nem estudam. E uma boa notícia que poderia ser, né, copiada também pelos nossos queridos e amáveis parlamentares do Rio Grande do Sul, mas o Boulos, que é paulista, candidato à Prefeitura de São Paulo, usou a janela de remanejamento de emendas parlamentares para destinar das suas emendas, ele é paulista, R$1.270.000 pelas enchentes no Sul. Desse total foram destinados 470 mil para a compra de uma ambulância, 200 mil para a defesa civil e 130 mil para a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde em São Leopoldo. Então, está aí. Que sigam o exemplo do Boulos, os nossos queridos e amáveis parlamentares. Essas foram as principais notícias da agenda da nossa Notinhas das Araras. E vamos aos destaques no mundo da mídia. New York Times, júri inicia a deliberar acusações criminais contra Trump. Vamos ver se teremos, né? É interessante que, vamos supor que o Trump seja condenado. O que acontece se Trump for condenado? Que é a manchete do Washington Post. O que acontece se Trump for condenado? Ele pode, sim, se candidatar à presidência da República, preso. Então, só que eu não sei o final da história, né? Se nós poderemos ter um presidente americano da cadeia. Vamos ver o que vai acontecer ou se o Trump vai se livrar de mais essa, né? Empresas chinesas abrem subsidiárias norte-americanas com novo nome para evitar a repressão. Clarim, aqui eles estão também com o problema dos carros elétricos, né? Que os carros elétricos produzidos nos Estados Unidos são 3 vezes mais caros que os chineses. Então, existe ali problemas econômicos. Clarim, Milei apressa a nomeação do novo chefe de gabinete, que foi demitido, que se demitiu, né? E avança com a revisão completa dos funcionários. Espectador da Colômbia, migração e paz, os pontos-chave da nova era de cooperação entre Colômbia e Estados Unidos. O país, União Europeia, o país da Espanha, procura o caminho para se tornar uma potência geopolítica. Le Monde, Macron pronto para autorizar a Ucrânia a atacar instalações militares russas com mísseis entregues pela França. Aí o bicho vai pegar. Estão cutucando com vara curta a Rússia. E a Rússia, obviamente, que é bom lembrar que ela tem armas atômicas. Financial Times, como a direita radical está conquistando os jovens europeus. Olha só essa aqui, interessante, que é internacional, porque é a B3, a nossa Bolsa de Valores, mas o Nubank, a empresa ultrapassou o Itaú em valor de mercado e se tornou o banco mais valioso da América Latina. Vocês veem isso? Fechou o pregão em 297 bilhões. Com o resultado, também passou a ser a segunda maior empresa listada na B3, atrás só da Petrobras. Isso aqui é fantástico. Que eu me lembro há pouco tempo que nasceu o Nubank
começou numa casinha, inclusive, no interior, né? Parabéns aí. E o ministro de Relações Exteriores da Noruega disse que a ação do país em reconhecer a Palestina como um Estado independente é um marco e afirmou que a medida envia uma clara mensagem de apoio à região. E o governo norte-americano suspendeu a entrega de suprimentos, tu imagina ali, por via marítima à região, ou seja, para os palestinos. Então não está chegando nada lá para os palestinos. Eles estão morrendo ou de bala, ou de mísseis, ou de fome, ou de sede. Esse genocídio poderia ter acabado se tivesse vontade política dos Estados Unidos. A paralisação se deu depois do mau tempo danificar o cais temporário que havia sido montado na costa do território. E o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, Partido Social Democrata de Centro, assinou um acordo bilateral à Ucrânia que inclui o envio de ao menos 126 milhões de euros em ajuda militar ao país em 2024. Também serão fornecidos caças F-16 e munições de artilharia. E o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a conferência sobre a Ucrânia, marcada para 15 de junho na Suíça, é fútil. Declarou ser absurda a ideia de discutir questões relacionadas a Kiev em um encontro de paz sem a Rússia. Então, o bicho está pegando. E a bilionária e ex-mulher de Bill Gates, Melinda Gates, doará um montante de $1 bilhão em 2 anos para organizações que protegem e promovem os direitos da mulher. Nós temos diversas entidades, porque aqui no Brasil, que protegem e promovem os direitos das mulheres, e eu, se fosse eles, se habilitavam para receber recursos da fundação. E a empresa OpenAI divulgou a criação de comitê de segurança e proteção para treinar o ChatGPT, seu novo modelo de inteligência artificial. A iniciativa terá como primeira tarefa avaliar e aprimorar práticas de segurança para projetos e operações da empresa em 90 dias. A inteligência artificial está avançando muito no mundo inteiro e vai gerar, você não tenha dúvida, vai gerar um grande desemprego. Não se sabe em qual período, se daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas que vai gerar um desemprego, você não tenha dúvida disso. E como é bom ouvir a nossa parceira, a Rádio ONU, vamos aos destaques da Rádio ONU diretamente de Nova York. Uma nova análise da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento destaca a necessidade de melhorar a medição das exportações globais de cânhamo industrial. A planta é uma das variantes da cannabis, sendo considerada uma das mais versáteis e de crescimento mais rápido do planeta. Os possíveis benefícios econômicos e ambientais são considerados significativos para as nações em desenvolvimento. O cânhamo, embora parte da família da cannabis, não é intoxicante e pode ser utilizado na fabricação de uma ampla variedade de produtos, desde biocombustíveis e têxteis até peças automotivas. Entre 2019 e 2022, aproximadamente 60 países relataram exportações de produto de cânhamo industrial. No entanto, um estudo recente da UNCTAD aponta discrepâncias notáveis nos dados de exportação. A base de dados estatísticas de comércio de mercadorias da ONU, que utiliza classificações internacionais, registrou um valor comercial de $46 milhões em 2022 para fibras e fios de cânhamo, quando combinados com os dados de serviços alfandegários nacionais. O valor registrado das exportações de produto de cânhamo mais que quadruplicou, atingindo $213 milhões no mesmo ano. O economista da ONU, Marco Fugaza, destacou a necessidade de alinhar as classificações internacionais e nacionais para melhorar a precisão dos dados. Para ele,
A disparidade não só distorce a compreensão das dinâmicas do comércio global, mas também dificulta a capacidade dos formuladores de políticas de criar estratégias eficazes para aproveitar o potencial econômico do cânhamo industrial. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. O Conselho de Segurança se reuniu nesta terça-feira para a principal sessão da presidência rotativa de Moçambique no órgão. O debate sobre a manutenção da paz e segurança internacionais, com foco no papel das mulheres e jovens, foi liderado pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação do país, Verônica Macamo. A sessão teve a participação da subsecretária-geral para Assuntos Políticos e de Construção de Paz, Rosemary de Carlo, que destacou que a igualdade de gênero e o reconhecimento das aspirações dos jovens são essenciais para a paz e segurança sustentáveis em todo o mundo. Ela falou sobre sua recente visita ao Afeganistão, onde conversou com mulheres e meninas em Cabul sobre os seus sonhos, principalmente sobre ter a mesma educação que os homens e oportunidades de empregos iguais. A diretora executiva da ONU, Sima Barraus, também falou aos membros do Conselho de Segurança e ressaltou que as mulheres e meninas enfrentam uma dupla discriminação por gênero e idade. Em sua avaliação, isso se intensifica durante os conflitos. Ela apontou que os 3 anos de banimento das meninas e mulheres das salas de aula no Afeganistão deixa mais de 1 milhão fora das escolas. Em outros lugares, como na África Central e Ocidental, 13 mil instituições de ensino foram fechadas por conta dos conflitos, o que impacta diretamente a vida das meninas em idade escolar. Sima Barraus ainda lembrou que as crianças em Gaza estão sem aulas desde 7 de outubro de 2023. A situação é a mesma no Haiti, com professores e alunos sendo atacados, e no Sudão, que já contabiliza 19 mil crianças que ficaram sem acesso à educação por conta da violência. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. E também de Nova York, o nosso querido Carlos Kaminski, nosso correspondente do Bichos Tagarelas nos Estados Unidos. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Renato Rossi. Bichos Tagarelas. Aqui, Carlos Kaminski, de Nova York. E o presidente francês, Emmanuel Macron, permite que a Ucrânia use mísseis franceses para atacar dentro da Rússia. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que as forças ucranianas podem usar poderosos mísseis de cruzeiro fornecidos pela França para atacar dentro da Rússia, com a condição que as armas sejam usadas apenas para atacar locais militares que disparam contra a Ucrânia. Os comentários feitos durante uma coletiva de imprensa com o chanceler alemão Olaf Scholz vieram quando a Ucrânia e seus aliados europeus começaram a pressionar o governo Biden a aliviar as restrições ao uso de armas ocidentais para atingir o território russo. O governo Biden tem sido relutante em tomar quaisquer medidas que possam levar a uma escalada na guerra da Ucrânia, uma abordagem que Kiev e alguns de seus aliados criticaram por dar a Moscou uma vantagem crucial no campo de batalha. Macron e Scholz estavam se reunindo na Alemanha enquanto os aliados se esforçavam para reforçar a Ucrânia e retardar os avanços das forças russas. Macron foi questionado durante a coletiva de imprensa de terça-feira se a França permitiria que Kiev atacasse posições russas dentro da Rússia com mísseis Scalp franceses que têm um alcance de mais de 300 milhas. Precisamos permitir que eles neutralizem locais militares a partir dos quais os mísseis estão sendo disparados, locais militares dos quais a Ucrânia está sendo atacada, disse Macron, acrescentando que os Scalps não devem ser usados para atingir outros locais
em território russo, como áreas civis ou instalações militares não envolvidas no ataque à Ucrânia. Macron se transformou em um dos principais falcões do Ocidente na guerra da Ucrânia, recusando-se a descartar a possibilidade de enviar tropas francesas para o país e descrevendo o conflito como existencial para a Europa. Jens Stoltenberg, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, disse recentemente que chegou a hora de todos os aliados levantarem suas restrições, especialmente agora, quando muitos combates estão acontecendo em Kharkiv, perto da fronteira. Negar à Ucrânia a possibilidade de usar essas armas contra alvos militares legítimos em território russo torna muito difícil para eles se defenderem, disse Jens. Já o chanceler alemão Olaf Scholz disse que a Ucrânia tem todas as opções sob o direito internacional para fazer o que está fazendo. Foi atacado e deveria ter permissão para se defender. E o presidente russo, Vladimir Putin, alertou o Ocidente nesta terça-feira que os membros da OTAN na Europa estavam brincando com fogo, propondo deixar a Ucrânia usar armas ocidentais para atacar dentro do território russo, o que ele disse que poderia desencadear um conflito global. Mais de 2 anos após a guerra terrestre mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, Putin tem falado cada vez mais do risco de um conflito global, muito mais amplo à medida que o Ocidente lida com o que fazer sobre o avanço das tropas russas na Ucrânia. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse ao The Economist que os membros da aliança devem deixar a Ucrânia atacar o território russo com armas ocidentais, uma visão apoiada por alguns membros da OTAN, mas não pelos Estados Unidos. A escalada constante pode levar a sérias consequências, disse Putin aos repórteres em Tashkent. Putin disse que os ataques ucranianos à Rússia, com armas de longo alcance, precisariam de satélite ocidental, inteligência e ajuda militar, para que o Ocidente estivesse diretamente envolvido. Ele disse que enviar tropas francesas à Ucrânia seria um passo em direção a um conflito global. Falando de membros da OTAN na Europa, Putin disse que os pequenos países de lá devem estar cientes de que estão brincando, pois tinham pequenas áreas de terra e populações muito densas. Este é um fator que eles devem ter em mente antes de falar sobre atacar profundamente o território russo, afirmou Vladimir Putin. Os líderes ocidentais e a Ucrânia jogaram para baixo os avisos da Rússia sobre o risco de uma guerra mais ampla envolvendo a Rússia, a maior potência nuclear do mundo, e a OTAN, a aliança militar mais poderosa do mundo, liderada pelos Estados Unidos. A bem da verdade é que Vladimir Putin é um presidente tirano, um assassino, um ditador, que, se terminar o mandato dele, será o presidente que passou o maior tempo no poder, no cargo, superando até mesmo Joseph Stalin. Ele vai passar de 26 anos no poder. Putin invadiu a Ucrânia em 2022 e, desde então, essa guerra já vitimou dezenas de milhares de militares e também milhares de civis,
causando também um êxodo de mais de 1 milhão de pessoas fugindo dessa terrível guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa informação, deixo aqui o meu forte abraço a todos. Aumentem o volume, porque chegou a hora do comentário de Renato Rossi, o nosso franco-brasileiro especialista na indústria automobilística. Amigos de Bichos Tagarelas, e através aí do WhatsApp do meu grande amigo Fábio Marçal, profissional altamente qualificado, o Marcel que é aqui que coordena aqui o Bichos Tagarelas, e eu estava vendo que a China, o Brasil se tornou o maior mercado para exportações da China. Bom, eu não sei se essa notícia é para deixar alguém feliz ou deixar alguém infeliz. Mas nós aqui no Rio Grande do Sul estamos vivendo uma vida paralela no Brasil, com uma crise tremenda. As notícias são as piores possíveis, a perda de bilhões de reais que terão que ser empregados para a reconstrução do Estado, o número de mortos aumentando a cada dia, há talvez centenas de pessoas soterradas nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, inclusive especialistas em salvamento, gente muito escolada em desastres pelo mundo, definiram esse desastre do Rio Grande do Sul como uma das piores coisas que eles viram, um dos piores desastres que esses especialistas acompanharam no mundo. Olha, gente que teve no Haiti, gente que teve em terremotos pelo mundo, avalanches, enchentes, fogo. E esses socorristas, que são muitos deles do Exército Brasileiro, mas também pertencem a organizações internacionais, gente muito experiente, as declarações e os depoimentos dessas pessoas são estarrecedores, né? Para gente tão experiente em salvamento, achar e definir o Rio Grande do Sul como uma tragédia que eles ainda poucas vezes tinham visto no mundo, principalmente a destruição total das cidades do interior do Rio Grande do Sul. Então é uma coisa realmente por demais triste. Bom, aí eu volto ao ponto inicial, né? Eu disse que não sei se essa notícia, como nós estamos nessa situação agora tão difícil aqui, se é uma notícia para nos alegrar ou para nos deixar mais felizes, ou uma notícia que não tem uma grande importância, a China nos ter agora o Brasil como maior mercado de exportação. Bom, esse assunto, eu acho que esse tema deve ser dissecado, né? E não pode ser jogado assim sem contextualizá-lo, né? Aí o meu lado de cara que estudou ciências sociais, ele se manifesta. Ou você contextualiza tudo, ou então não fala nada, porque senão vira fake news, né? E a contextualização desse tema, ela é muito complexa. Uma série de fatores, né? A China produziu demais carros elétricos a partir de 2022 e principalmente 2023. A China lidou com problemas geopolíticos, a China lidou com problemas sérios de transportes, por exemplo, os navios que não passavam com os produtos chineses que eram desviados ali na parte onde os Houthis estavam atacando, não chegavam até o canal de Suez para poderem ser exportados, por exemplo, para mercados da América Latina. Agora essa crise mais ou menos foi superada, por isso há um fluxo bem maior desses navios roll-on, roll-in, que são navios que transportam 10 mil carros ou mais, navios grandiosos. Aliás, um dos maiores impactos que eu tive na minha vida, que eu estava gravando uma matéria jornalística do lançamento do Cardian, quando ele foi apresentado à imprensa ali no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, bem ali, que se tem uma visão magnífica da Baía de Guanabara, numa parte traseira do museu, é uma parte que dá para o mar, muito ampla. Ali tinham vários Cardians estacionados e ali era para a imprensa trabalhar com os carros, quer dizer, com as equipes de televisão, essa coisa toda. Eu estava lá gravando, quando de repente eu vejo algo monumental se aproximando num canal que existe ao lado dessa área, desse pátio traseiro do Museu do Amanhã, que é uma área muito ampla.
e serve para exposições, serve para festa. De repente vem uma coisa monstruosa. Era justamente um desses navios roll-on, roll-in da China. Ali estavam, não sei quantos mil carros estavam chegando para o Porto do Rio de Janeiro. Foi uma visão até magnífica ver um monstro daquele, um monstro marítimo, né, trafegando muito lentamente para ter acesso ao porto por um dos acessos que ali passa justamente do lado ali do Museu do Amanhã. E aí as montadoras chinesas estão com um pepino nas mãos, né? Porque elas estão, por um lado, elas querem exportar o excedente de produção, que está lá estacionado nos pátios das montadoras pela China, são milhões de veículos. O mercado chinês não assimilou aquilo que as montadoras chinesas pensaram que iria assimilar em 2023 e agora em 2024. O mercado chinês também está bastante encolhido em termos de consumo de veículos. E esse excedente de produção tem que achar mercados no mundo. E não está fácil, por exemplo, os chineses estão aí vivendo um drama na Europa, porque a todo momento, num protecionismo evidente, né? A Comissão Europeia, Comissão Econômica, Comissão de Proteção Ambiental, Comissão Antitrust, todas as comissões possíveis estão verificando a lisura, quer dizer, como se essas exportações chinesas não são uma forma de dumping para quebrar os mercados locais na Europa e para introduzir o carro chinês com uma força total dentro do mercado europeu. Aliás, os chineses estão tentando tapar a boca dos europeus na medida que eles estão instalando fábricas lá na Europa do Leste. Já tem uma fábrica da BYD sendo finalizada na Polônia, outra fábrica em República Tcheca e por aí vai. Por quê? Por quê? Porque os países da Europa do Leste ainda têm uma mão de obra qualificada, mas muito mais barata que tem uma Alemanha, que tem uma França, que tem uma Itália. O preço da mão de obra na Itália, então, com aqueles sindicatos poderosos, né? Sempre foram dominados os sindicatos da Itália pelo Partido Comunista, né? E os comunistas estavam sempre dando umas estiletadas nos capitalistas, que pediam sempre mais e mais e mais. Os salários da indústria automobilística italiana são talvez os maiores do mundo, comparáveis só com os salários pagos pelos alemães, pelas indústrias automobilísticas alemães, que nunca se preocuparam com esses salários, que eles tinham o domínio mundial. Eram eles que fabricavam os carros de luxo, os carros esportivos, da Mercedes-Benz, da Porsche, da Audi, de todas as marcas alemãs de elite. Eles tinham também a Opel, que hoje está de propriedade do Stellantis, Opel Vauxhall, e carros excelentes que eles tiravam qualquer custo de produção em cima da vendagem enorme dos carros, né? Porque 80% da produção alemã era para mercado de exportação. E aí os alemães também colocaram fábricas ao redor do mundo, né? Basta ver que nós temos aqui fábricas do Brasil, da Mercedes-Benz, nós temos fábricas da BMW, nós temos fábrica da Audi. As principais marcas estão também aqui no mercado brasileiro, mas começaram a tomar um ferro firme dos chineses. Os chineses tiraram muito, estão tirando inclusive um público de elite dos alemães. E aí fica muito difícil o caminho dos alemães no mundo. E aí quando começa o emprego ser ameaçado no mundo desenvolvido, esse mundo desenvolvido que é tão partidário do livre comércio, da competição, né, daquela essência do capitalismo, ele começa a se proteger. Então, as sanções, a Europa vai imitar o governo Biden, que vai taxar os carros chineses em 100%. Agora não é mais Biden, né? É o Joe Trump, né? O Biden está fazendo a mesma política protecionista, America First, política fascista que Trump fez os 4 anos de um governo desastroso para os Estados Unidos da América e que, no entanto, com aquele desespero, está vendo numa sociedade norte-americana que, evidentemente, no plano social, no plano espiritual, cultural, é uma sociedade decadente. Basta ver os produtos que eles oferecem ao mundo, basta ver a televisão norte-americana com seu baixíssimo nível. Caiu muito. Isso, aliás, quem fez um magnífico ensaio sobre isso não é o Renato Rossi, ela é socióloga, antropóloga, a Camille Paglia, né, que é uma feminista de primeira, uma intelectual de peso. A Camille fez ensaios magníficos sobre a decadência
espiritual e cultural da sociedade americana. Olha, os ensaios da Camille já faz tempo, hein? Ela fez esses ensaios lá pela década de 90. E agora está todo esse problema aí que os chineses procurando desesperadamente mercados, abertura de mercados no mundo. Mercados que ainda estão aceitando os produtos chineses sem restrições. É o caso do Brasil. Há um imposto de 35% para chinês que vai pagar 100% de imposto, já vai pagar agora nos Estados Unidos e vai pagar também com o governo Trump, nem se fala, eles vão pagar 300% de imposto. O Trump não quer que carro chinês entre nos Estados Unidos da América, vai começar com aquela história de Buy American, Buy American, né? O trouxa do americano foi nessa do Trump e acabou por carro perdendo quase 10 mil dólares por unidade, que os chineses produziam carros muito melhores que os americanos, e o americano não estava tendo acesso ao carro chinês pelo grande imposto que eles tinham que pagar em cima dos carros chineses. Tiraram o imposto, 2023 já os chineses venderam 100 vezes mais dentro do mercado americano, estão vendendo muito nesse 2024, e aí o Biden é que agora inventou também de proteger a sua indústria automobilística, né? Problema da indústria automobilística norte-americana que ficou construindo lá, fabricando os seus Mustangs com 500 HPs, um motor que parece uma panela de pressão, um barulho estranho, daquele motor V8 do Mustang. Já dirigi demais esses Mustangões, aí são ótimos, viu? Mas é excesso de um motor, que ele não tem necessidade daqueles motores V8. Claro, né? Poder da máquina, né? O Mustang sempre foi o carrão esportivo norte-americano. E agora tem Mustang elétrico, ainda bem que a Ford também já embarcou nessa da eletrificação. Mas esse protecionismo, então, está gerando esses efeitos aí colaterais. Os chineses, ontem mesmo, foi lançado mais uma marca aí desconhecida, né? Eu nunca tinha ouvido falar na Neta. A Neta deve ter um avô, no mínimo, um avô chinês, porque são marcas bem desconhecidas, estão chegando no mercado brasileiro. Mais conhecidas são a JQ e a Omoda, que pertence à Geely, que é uma marca muito conhecida. Então, amigos, a chegada dos chineses aqui ao Brasil com o maior mercado é que, por enquanto, isso acontece. Agora, não acredito que a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que sempre segurou esse mercado com unhas e dentes, praticou sempre um protecionismo tremendo no mercado brasileiro, vai deixar passar essa história de chinês chegando aos montes no Brasil sem pagar nenhum imposto, numa boa, com promessas que vão fabricar aqui. Essas promessas podem nem se realizar. Eles vão querer importar durante muito tempo com imposto muito baixo, né? Isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores já está reacionando às centrais chinesas e vem logo aí uma paulada de imposto muito braba em cima do carro chinês. Vai acabar a farra do boi chinês. Novo encontro com vocês amanhã. E acabou-se o que era doce. Agradecer a edição do programa pelo publicitário Cielito Rebelato Júnior, ao nosso querido Ricardo Egg, produtor, diretor e especialista em marketing digital. Também agradecer o Carlos Kaminski com seu comentário diário de Nova York, a Rádio ONU também, e ao nosso franco-brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. E para você, ouvinte, continue ouvindo o Bichos Tagarelas. Nós precisamos da crítica de vocês, do elogio de vocês, para justamente melhorar o programa Bichos Tagarelas. Nesta quinta é feriado e é uma promessa que eu fiz. Feriado, ninguém trabalha. Somos cidadãos brasileiros do feriado. Mas voltamos na sexta-feira com a Leila Rosa, nossa musicoterapeuta. Eu adoro a Leila Rosa. E é o meu programa preferido, o programa de sexta-feira. Então convido vocês todos a assistirem o programa de sexta-feira.
Um grande abraço para vocês e um ótimo feriado.